Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda. Senta aí, deixa eu te guiar por um pensamento filosófico, ou talvez um devaneio. Alguns dias atrás eu estava pensando o quão games influenciam a nossa vida, o quão eles são capazes de moldar a nossa forma de pensar. E esse pensamento me surgiu até que de uma forma boba. Alguns dias atrás eu tava simplesmente pensando, nossa, aquele jogo do Blade 2 de PlayStation 2 era muito difícil. Que jogo impossível. Dark Souls não é nada comparado a esse jogo, é muito mais difícil. Foi aí então que me veio a grande ideia de, nossa, eu vou baixar esse jogo no emulador e eu vou jogar esse jogo. Vou passar muito trabalho, mas eu vou conseguir zerar. Então eu baixei ele no emulador, joguei e não foi difícil. Foi bem fácil, na verdade. Eu concluí o jogo muito rápido. Tão rápido que eu simplesmente comecei a pensar, nossa, eu era uma criança que jogava muito mal. Não, tô zoando, não foi exatamente o que eu pensei. Embora não seja tão longe da verdade, mas não foi isso que eu comecei a pensar. Comecei a pensar que quando a gente é criança, certas coisas a gente considera muito difícil e na verdade não são. Ou a gente cria uma dificuldade, uma determinada tarefa na infância e leva isso pra vida adulta achando que realmente é muito difícil. De certa forma, isso não se aplica também só na infância, se aplica também na idade que a gente se encontra hoje. Talvez daqui a uns 20 anos o que a gente considera difícil hoje, a gente não considere. A gente veja que na verdade era muito fácil E a gente que era incompetente. Bom, e vice-versa também, tipo, coisas que a gente considera fácil hoje, daqui a uns 20 anos a gente já não considere mais. Por exemplo, correr durante vários quilômetros. Se bem que isso eu já não considero fácil. Comer um monte de porcaria e ficar tranquilo. Não fazer muito exercício e é isso aí. E hoje, graças ao Blade 2, olha só, eu acho que não tem pessoa na face da Terra que notou alguma coisa graças ao Blade 2. Só eu consegui fazer isso, caralho. Parabéns pra mim. Quem diria, né? Blade 2 gerando mais pensamento filosófico do que Clóvis de Barros. Poxa, olha aqui. O mundo tá perdido. Enfim, de certa forma, o Blade 2, eu não consigo falar isso sem dar risada, me mostrou que, na verdade, ele não era difícil. Ele era fácil, porém eu não tava na idade certa e eu não tinha tentado o suficiente. Eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje em dia para conseguir passar as missões que o jogo me apresentava. Assim como também se eu deixar isso se espelhar na vida, talvez as coisas que tu acha difícil hoje, daqui a uns anos tu não ache mais. Tu perceba que na verdade é fácil e que tu consegue. Só que tu não tava no tempo de conseguir ainda. Tu não tinha a mentalidade necessária para conseguir essas determinadas coisas. Isso tá ficando muito papo de coaching. Jogos são a melhor forma de te mostrar isso, sabe? Da forma mais clara. Por exemplo, se a gente for num jogo específico que faz isso muito bem, é o Dark Souls. Ele é aquele jogo que ele é difícil, com o objetivo de realmente te fazer morrer várias e várias vezes, até tu aprender. Ou surtar completamente, sair na rua defendendo um político, gritando que ele vai mudar o planeta. E quando tu finalmente aprender, tu notar que aquilo ali nunca foi difícil. Simplesmente só era um jeito específico de fazer. Quando tu tentou, tu não sabia. E principalmente quando tu consegue derrotar aquele chefe, tu sente uma satisfação imensa. Uma vontade também de, enquanto ele desaparece naquela fumaça, de mandar ele tomar. Quando eu falo de Dark Souls, ou eu penso em Dark Souls, eu lembro das pessoas pedindo o modo fácil. É tipo pedir o modo fácil pra vida. Não tem! Ou melhor, eu colocaria, se eu fosse a From Software, eu colocaria o modo fácil. Mas pra desbloquear o modo fácil, primeiro tem que virar no difícil. Fora o fato de perceber, graças ao Blade, que a percepção antiga que a gente tem de algo, ela influencia muito em como a gente vai ver algo hoje em dia. Que, aliás, eu recomendo fortemente pra quem tem aquele jogo que acha super impossível e que não consegue, que jogava na infância e achava que nunca ia conseguir zerar. Pega esse jogo, baixa esse jogo de novo, tira um tempo da tua vida e joga ele pra perceber que, na verdade, ele não era tão difícil quanto pensou que fosse. Fora os games serem capazes de te mostrar que tu evolui e que, de fato, é possível, eles também, de certa forma, pelo menos foi o que aconteceu comigo, eles influenciaram muito também na minha positividade pra vida. Quem me conhece sabe, eu sou praticamente fanático na positividade. A pessoa fala, cara, tu perdeu uma perna. Eu vou dizer, cara, eu trabalho sentado, então tá de boa. Meu Deus, caiu ácido na tua cara e tu ficou cego. Relaxa, eu ainda tô conseguindo ouvir, eu posso ouvir minha música de boa. E provavelmente alguns anos aí pra frente vão querer fazer o remake do Fred Krueger e já tem uma grande chance, já não precisa nem de maquiagem. Meu Deus, ele perdeu o dom da fala. Fica tranquilo. Eu vou escrever aqui
o que eu quero dizer e eu vou colocar pela inteligência artificial com a voz do Coringa. Olha só, não tem coisa melhor. O lado ruim é que seria bem difícil me levar a sério se eu tivesse falando tudo isso daqui com a voz do Coringa. Olha que seria uma coisa bem esquisita mesmo. Se bem que eu ia achar bem engraçado. Bom, voltando ao foco do vídeo, antes que eu fale mais alguma coisa aleatória, essa positividade minha, ela surgiu muito graças aos jogos. Isso fica fácil de entender se voltar no primeiro ponto para entender o segundo. Por exemplo, eu vou explicar para não ficar confuso, até porque eu não tô roteirizando isso daqui, eu tô simplesmente falando o que tá vindo na minha cabeça, então provavelmente fique meio confuso, mas a vida é confusa. Como eu tinha dito, a percepção que a gente cria na infância, ela nos persegue ao longo da vida. Obviamente que com o tempo a gente vai amadurecendo e percebendo que certas coisas não são assim, mas todos os pilares basicamente são feitos na infância, na minha opinião. Eu não sou psicólogo, e a percepção que eu criei na infância jogando o jogo foi que não existe como não conseguir algo, sabe? Sempre existe um caminho. Se não dá por esse daqui, eu faço a volta e eu vou chegar nesse lugar aqui. Não tem como não chegar, tem que chegar. É feito pra chegar. Já vai chegar. Quero café! Começou o jogo, eu perdi todos os equipamentos. Tranquilo, eu vou conseguir equipamentos melhores ao longo do jogo. Eu tô fraco pra matar esse inimigo. Tranquilo, eu vou lá, vou ficar um pouco mais forte e vou voltar pra matar ele. Isso não é nem no jogo, eu tô falando aqui do meu vizinho. Mas agora falando sério, claro, existem coisas na vida que de fato é impossível. Sei lá, por exemplo, começar a vestir uma roupa de super-herói e sair defendendo uma cidade do crime. E isso dê certo provavelmente até encontrar de fato um criminoso, porque aí quando encontrar vai ser muito complicado combater ele com o punho enquanto ele tá usando um 38. Bom, tem a possibilidade dele também tá na primeira noite dele como criminoso e ele não conseguir reagir a tempo e... Não, eu tô sendo positivo de novo. Enfim, não vista roupa de super-herói e tente combater o crime na cidade. Não vai dar certo. Resumindo, os jogos me tornaram alguém mais positivo, que não vê algo como impossível, e sim vê algo como possível, porém eu ainda não consigo fazer, mas eu vou. Tudo depende do quão empenhado e o quão dedicado eu tô em conseguir aquela coisa específica. Jogos, na minha opinião, eles são muito mais do que apenas entretenimento. Talvez eles tenham sido criados, talvez não, certamente eles foram criados só pra ser entretenimento, mas ao longo do tempo eles foram ganhando um significado muito maior. Ou a mente humana que tem a tendência de dar muito significado a coisas que talvez profundamente não tenham. Afinal, o que somos se não seres pensantes, pensando se somos algo que faz sentido? Bom, eu acho que é isso. Eu disse tudo que eu gostaria de dizer a respeito de jogos e o quão jogos influenciaram a minha vida e que, de fato, eles são muito mais do que entretenimento. E é isso. É só uma percepção de alguém que joga muito. No sentido quantidade, não qualidade. Pensa sobre muita coisa aleatória. Mas deixa pra mim aí nos comentários se você também tem um jogo que jogou na infância e simplesmente nunca mais tocou nele até hoje. Lembra dele e pensa assim, nossa, aquele jogo era muito difícil. Eu lhe convido a revisitar esse jogo novamente e perceber que na verdade ele não era tão difícil.